Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai tirar. Hoje eu vou fazer alguns exercícios, né? E aí, vamos começar logo com uma questão que já foi comentada, que é alguma. Eu não sei se vocês querem pedir uma específica, mas desse tipo aqui, né? Você está pegando uma função, por exemplo, rotacionando em torno de um eixo que não é o x ou y, né? Se alguém quer pedir alguma específica. 14ª, né? Então vamos lá para a 14ª. Não é isso. Seno, cosseno. Aí o x está entre 0 e π sobre 4, né? E y, aliás, eu estou rodando, né? Ou rotacionando. E aí, no caso de vocês, eu sempre recomendo vocês colocarem tudo no programa, que é muito mais fácil for desenhar a figura que eu vou rotacionar, né? Y igual a seno, né? De x. Y igual a cosseno. Cosseno. E aí, o x é entre 0 e π sobre 4. É, por exemplo, x igual a 0, vocês colocarem, é o eixo y. X igual a π sobre 4, essa reta. E aí tem outra restrição, aliás, é girando em torno de y igual a 1. É muita informação aqui, né? Hum, 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 hum. Qual é a região aqui? Ah, tá, esse bichinho aqui, né? Que entre tudo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a figura. Aqui é tanta coisa que para ver, né, o desenho. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem bem. Bom, aí vamos lá, né? Y igual a seno. Primeira coisa, essa reta, só para identificar os eixos aqui, né? Porque ficou cortado. Esse preto aqui é o eixo X. Esse verde é o eixo Y, que é a mesma coisa do X igual a 0, tá? Aí, essa reta roxa aqui é X igual a π sobre 4. Lembrando que o X aqui, ó, ele vai estar entre 0 e π sobre 4, né? Da questão. Aí, seno de 0 é 0, então a vermelha que é o seno, né? Então, se você quiser olhar lá na coisinha. E a azul é o cosseno. Aí a região que eu vou rotacionar é justamente essa que tá aqui. Não, perdão. Não, aqui não é o eixo X, tá? Aqui é que é o eixo X. Essa aqui é a reta y igual a menos 1 que eu vou rotacionar. Essa região aqui, ó. Ok? Então, eu vou pegar isso e rotacionar em torno dessa reta aqui. Ok? E aí, pessoal, aqui você tem que usar a seção transversal. Porque é o seguinte, eu vou pegar outra figura, a mesma aqui, só para tentar desenhar a região que a gente vai obter.
Quando eu rotacionar essa figura aqui, né? Em torno dessa aqui, vai obter algo desse tipo, né? Deixa eu... Não esqueci eu desenhar aqui. Não. É para lá, né? É, aqui não vai ficar simétrico, né? Porque vocês já estão vendo que ela vai vir aqui, né? Concavidade é para dentro, né? Assim. Pronto. Assim, ó. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar que aqui tem um sólido. Aqui, ó. Tá vendo? Só que a lateral dele vai ter esse formato aqui. Tá todo mundo conseguindo enxergar isso? Aqui tem um buraco, ó. Ok? E aí o seguinte. O fato é que quando eu cortar esse sólido transversalmente ao eixo X, as seções transversais serão anéis. Ok? Porque tem um buraco no meio. E aí do anel, a gente tem que lembrar o seguinte. Aliás, eu fiz uma pergunta e não olhei se vocês escreveram. Ninguém escreveu nada, mas vamos lá. Você tem que lembrar o seguinte do anel, né? Deixa eu só desenhar um. Se você tem um anel, por exemplo, assim, e aí esse tem o mesmo centro, tá? Esse aqui ele tem um raio R, essa o círculo menor, e o círculo maior tem raio R. Aí a área dessa região que está entre os dois é a área do raio maior, né? Perdão, do círculo maior, que é πr2, menos πr pequeno 2. Então você pega do maior com o menor. Aqui é a mesma coisa, você tem que identificar quem é o raio externo, quem é o raio externo. Interno e externo. E aí, por exemplo, o centro, como eu estou rotacionando em torno deste eixo aqui, ó, o centro vai ser esse, tá? E aí, por exemplo, o raio menor vai ser modelado por essa função em vermelho, que está aqui. E o raio maior vai ser modelado pela função em azul. Ele vai estar variando pela função em azul. Vai ser aqui, aí o raio maior vai ser esse de fora, tá? Então, e o menor vai ser modelado pelo tamanho em vermelho. E aí basta a gente saber qual é o tamanho desses raios. E como é que você sabe o tamanho de um raio, né? Por exemplo, esse aqui, ó, onde eu estou colocando a seta, é o eixo X. E além, aqui também eu estou rotacionando em torno desse eixo. Aí, então, a integral já é em função de y, né? Tem esse detalhe. Mas vamos lá. Como é que eu sei esse tamanho aqui, ó? Essa aqui é difícil, viu? Como é que eu sei esse tamanho? Porque, por exemplo, eu quero saber o raio menor, por exemplo, que é esse tamanho aqui. Aí, esse aqui, eu sei quanto é que é, né? Porque se isso aqui é menos um e lá é zero, quer dizer que esse tamanho todo é um. Então, basta saber que tamanho é esse menorzinho aqui. Aqui, ó. E aí, eu tenho que colocar isso aqui em função de y, porque como eu estou rotacionando num eixo que é paralelo, na verdade, paralelo ao eixo x, né? Cada x...
o menor. Ah, é verdade. Esse tamanho aqui. Eu vou fazer só um exemplo aqui, ó. Fazer um desenho só para não carregar muito. Por exemplo, eu quero saber esse tamanhozinho aqui, né? Aqui, ó. E como eu falei, esse aqui a gente já sabe que vale um. Se eu saber esse, aí eu vou saber o tamanho do raio, como é que o raio menor vai variar, tá? Aí é fácil, porque, por exemplo, numa função, imagina que eu tenho uma função aqui, desse jeito. Esse tamanho vai ser sempre f de x, né? Quando você pega x aqui no eixo y é o f de x, então esse tamanho vai ser o próprio f de x. Aqui é a mesma coisa. Para cada x que eu pegue, para cada x que eu pegue aqui, esse tamanho aqui é o f de x. Só que a f, nesse caso, a gente sabe quem é, né? Quem é a função vermelha? É o cosseno. Perdão, é o seno. E aí esse tamanho já vai ser seno de x. Tamanho pequenininho aqui. Eu ver de vermelho, porque a função está em vermelho. Então, para cada x, esse tamanho é seno de x. Tá? E como esse outro pedaço aqui que sobrou é 1, o raio menor vai ser 1 mais seno de x, tá? Então, o raio menor é igual a 1 mais seno de x. Agora vamos para o raio maior, que o raciocínio é o mesmo, só que para a função aqui de cima, ó, essa que está em cima. Esse pedaço aqui também é 1, e aí basta saber quanto é que vai do gráfico até o eixo x. É a mesma coisa, para cada x que eu pego aqui, esse tamanho é o tamanho do gráfico, que é dado por cosseno, né? E aí o raio maior vai ser o tamanho do gráfico, que é do gráfico até o eixo x, mais esse pedaço todo, porque eu estou rotacionando no eixo em torno da y igual a menos 1. Então é o cosseno mais 1, tá? Ou 1 mais cosseno. E aí, por exemplo, como eu falei, se a área ali do anel é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Como o raio maior é o 1 mais cosseno, então vai ser qual é a área do círculo maior? 1 πr2, né? Então é 1 mais cosseno ao quadrado menos 1 mais seno ao quadrado. E aí, agora como é que eu integro, né? Porque quando eu olhar essa figura de perfil, como eu estou cortando ela transversalmente ao eixo X, eu tenho que integrar da esquerda para a direita, nesse pedacinho aqui, ó. Porque, por exemplo, se eu olhar ela de... Eu vou tirar essa figura aqui. Tá muito... Acho que não tá ajudando muito, não. Eu vou só fazer o desenho do sólido. Se é algo assim, né? E aí, esse tamanhozinho aqui, a espessura, ela vai variar de 0 pi sobre 4. Aí você integra aqui, tá?
Então, o volume vai ser o quê? A integral de 0 a π sobre 4 da A de x, que é a área da seção transversal, dx. dx. E aí eu tenho que integrar isso, né? Π, ou mais cosseno de x, aí aqui é a parte tecnicamente mais fácil do problema, que é resolver a integral. Porque difícil é montar esse tipo de problema, né? Então aqui vai ficar 1 mais 2 cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x menos 1 mais 2 seno de x mais seno ao quadrado, né? Dx. E aqui é necessário usar aquelas fórmulas lá que eu ensinei para resolver, né? Tanto o cosseno ao quadrado que está aqui, quanto o seno que está aqui. Então já vou substituir. Aí eu vou colocar aqui de outra cor, tá? Então cosseno ao quadrado é 1 mais o 2 cosseno de 2x. Aí menos a outra expressão. Então é menos 1 menos 2 seno de x menos. E aí eu jogo a fórmula também, que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Vou dar só uma simplificada aqui, ó. Só para não ficar muito carregado. Esse 1 vai cancelar com menos 1. Aí observem que aqui eu vou fazer assim, vou separar só para ficar mais fácil de visualizar. Que eu vou colocar assim, 1 meio mais cosseno de 2x sobre 2. E que eu vou colocar 1 meio menos cosseno de 2x sobre 2. E aí observe também que esse 1 meio aqui vai cancelar, ó. Aqui, tá? Dois cosseno x menos 2 seno x. Aí esse com esse aqui, ó, vai ficar mais, né? Ele mais ele sobre 2 mais ele sobre 2 vai ficar só cosseno de 2x. Pronto, ficou mais fácil. E agora integra. Duas vezes a integral do cosseno, seno, né? Menos 2. Aí seno vai dar menos o cosseno. Mais 1 meio. Vocês estão vendo o vendedor? Não. E é só substituir. Ok? Acho que daqui vocês conseguem, né? Terminar. Todas essas questões aqui que o raio não é o x ou y são bem difíceis mesmo, viu? Sempre dá uma coisinha. Professor, lá não é menos cosseno não, de 2. É mais cosseno de 2 e menos cosseno de 2. X. Aonde? Aqui? Não, em cima. Aqui é na parte onde tinha o anulou aí. Ó, tá em vermelho. Mas tem um menos ali de fora que vai multiplicar o de dentro. É por isso que vai ficar mais. É verdade, é verdade. Ah, você tá falando aqui, né?
Eu É acho que esse. é. Acho que é. É, modo menos mesmo, é verdade, eu estava enganado Ah, aqui. ok. Aqui, pronto, essa aqui é a parte mais fácil, né? Que eu jogo no π sobre 4, depois jogo no zero e vocês terminem aqui, tá? Mas essas questões aqui que o eixo não é o x ou y, elas assim, são difíceis, não tem nem como escapar. Acho que é até melhor fazer outras e que elas vão cair na prova, né? Esse tipo de questão. Então, alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Precisa colocar o desenho? Não. Errou o raio do menor, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Quando a questão pedir para rotacionar em torno de um, a ideia é a mesma, é. Você sempre tem que identificar, sempre é até bom vocês terem essa noção. Quando para rotacionar em torno de um eixo que não é o x ou y, a seção transversal sempre vai ser um anel. Ou então o próprio círculo, né? Depende da posição, mas em geral um anel. E aí sempre você tem que calcular um raio maior menos o menor e fazer toda essa conta. A ideia é basicamente a mesma. Precisa colocar o desenho? Não precisa. O desenho não é necessário. Eu sempre faço, por exemplo, eu não conseguiria fazer sem o desenho aqui. Mas se você quiser colocar só a resposta, pode. Mas sempre é bom. Assim, é bom para correção, né? Porque é muito mais fácil eu corrigir olhando o desenho, o exercício. Mas não é obrigatório. Mas eu, pelo menos, não imagino fazer isso aqui sem o desenho, só olhando, né? Mas não é obrigatório. Aí outra coisa, pode ser digitada? Não pode ser digitada. Porque se uma pessoa digitar isso, você só trocar o nome e cada um enviar a mesma digitação, ela tem que ser manuscrita. Vou colocar isso nas regras. São quantas questões? Eu não decidi ainda, mas acho que vão ser 6 ou 7. Tem o GeoGebra. O GeoGebra faz. Só que tem que botar alguns comandos. Eu, pelo menos, nunca mexi. Eu mexo mais no 2D, que é mais fácil. Mas o GeoGebra 3D ele faz isso. Inclusive tem tutorial no YouTube ensinando como é que faz. Só que você tem que digitar muita coisa. Mas tem sim. Aqui, né? Você pega aqui o GeoGebra. Tem um online também. Aí aqui, 3D Graphics. Você coloca e fica assim. Aí você tem que digitar, como, é que nem no programação, né? Você digita alguns comandos aqui na lateral, ó. Ele vai colocar o gráfico, né? Você pode fazer o que você quiser aqui, né? Inclusive solo de revolução, para ver a figura. Ok? Então, muito bem. Vamos fazer mais uma, né? Alguém quer pedir mais uma? Vocês podem pedir qualquer uma. Faz alguma em que usa o X. Como assim usa o X? Rotação em torno do eixo X? De um X qualquer? De um eixo qualquer, você está dizendo? Mas. Ah, uma que não seja um. Porque assim, quando você diz um eixo qualquer, você tá colocando como se fosse um eixo geral. Ou qualquer no sentido é que uma das que não rotaciona em torno do. Eu vou fazer 17, né? Pois é. Então não seria um X qualquer. Tá 17. Vamos lá, né? Português é cruel, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, quem está estudando um outro idioma, né? A gente acha difícil. Mas imagina quem está estudando português.
Não quero que fique vermelho, duas cores. Ó, então é essa aqui. E é em torno de x igual a menos 1. 16 mais 1, né? É outra questão que vai dar trabalho, tá? Ó, essa vermelha aqui é a tradicional, né? Que é y igual a x2. A azul é a outra. Aí eu quero rotacionar em torno desse eixo aqui, que é x igual a menos 1. E aí, pessoal, eu não vou nem tentar trazer não, perdão, tentar desenhar a figura, mas você imagina o seguinte, como é que você descobre quem é o eixo, o raio menor e o raio maior? Por exemplo, eu estou rotacionando em torno, eu quero rotacionar em torno da reta x igual a menos 1. E aí você começa a partir dessa reta e vê qual é a reta que está mais próxima entre aspas. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, só voltando para o exemplo anterior, a reta que eu rotacionei em torno foi essa aqui. Aí, quando eu faço no intervalo em que eu integrei, quando eu olho de baixo para cima, a função que está mais próxima é a vermelha. E a que está mais distante é a azul. Ok? Nesse caso, já é como a reta é paralela ao eixo Y, aí você tem que olhar da esquerda para a direita. Qual é a reta que está mais próxima? Só um detalhe aqui, ó. A interseção dessas duas retas são os pontos 1 e menos 1, né? Então, eu vou integrar, vai ser esse pedacinho aqui, né? Só. Essa regiãozinha aqui. E aí, como eu falei, como é que você sabe quem é o raio menor e o raio maior? E aí, e aqui, nesse caso especificamente, a que está mais próxima, no intervalo que eu estou integrando, então eu vou integrar aqui, ó. Quando eu saio da esquerda para a direita, aqui vai tocar é a azul. Apesar de eu estar tocando na vermelha agora, né? Mas ela não, essa parte aqui vocês podem desconsiderar, né? Essa aqui, porque não está na região que eu estou rotacionando. Mas quando eu ando da esquerda para a direita, a função que está mais próxima é a azul e a que está mais distante é a vermelha. Tá vendo? Ela está mais distante. Então, significa que a vermelha que é o raio maior e a outra azul que é o raio menor. E aí, basta você saber o tamanho dessa seta. Qual é o tamanho da seta rosa? Que ela vai variar, né? Por exemplo, dependendo de onde eu pegue, vou começar pela rosa aqui, tá vendo? Ela vai aumentando. O raio menor ele vai variar de acordo com o tamanho da função. E o raio maior, ele vai variar de acordo com o tamanho da outra função. Tá vendo? Ele vai ficar variando. E aqui o raciocínio é parecido, ó. Por exemplo, esse tamanho aqui, vamos começar pelo menor. Então, no raio menor, eu quero saber, vou desenhar esse tamanho, tá? O tamanho dessa reta rosa aqui. Só que dessa reta rosa, tem uma parte dela eu já sei. Daqui para cá, esse tamanho vale 1, tá? E aí, basta eu saber o tamanho que sobra aqui, ó. Basta eu saber esse tamanho. E aí ele vai variar de acordo com a função. E aqui agora é o contrário. Lá naquele exemplo, era para todo x, aí eu fazia a integral em x. E aqui é a integral em y. Como é que eu sei quando eu integro em y e em x? Essa reta aqui é paralela
x igual a menos 1, que é a reta que eu vou girar em torno, é paralela ao eixo y, então a integral é em y. Aquela outra era paralela ao eixo x, ó, tá vendo? A reta y igual a menos 1 é paralela ao eixo x. Então, integral em x, tá? Então, vamos retornar. Como eu falei, o eixo, esse segmento rosa, uma parte dele eu sei que é menos 1, perdão, que é 1. Então, basta eu achar esse outro pedacinho aqui, e ele vai ser o seguinte, para cada y que eu pegue aqui, ó, o tamanho dele vai ser aqui, né? Esse é o tamanho. E aí, como é que eu acho esse tamanho? Olhando a função agora em torno de y, né? Em torno de y, em função de y. A azul, que é a função que vai modelar o raio menor, é x igual a y2. Então, para cada y, esse tamanho que eu coloquei em preto aqui, ele vai ser o x, que é exatamente y sobre 2, tá? Ou seja, o raio menor vai ser o tamanho 1, que é o que tinha antes, mais esse pedacinho que é modelado pela função, que tem tamanho y sobre 2. Então, o raio menor aqui 1 mais y sobre 2. Agora, o raio maior vai ser 1 também, porque é o pedaço que sobra aqui, né? Esse 1 aqui. E aí tem esse outro pedaço aqui que vai ser modelado pela função, que a função é o quê? Nesse caso, Perdão, deixa eu puxar um pouco mais, que é a vermelha, né? Que é a de fora. Nesse caso, como é a vermelha, inicialmente ela está como y igual a x quadrado, mas quando você integra em y, é necessário colocar a função como x em função de y. Então, nesse caso, no lugar de escrever y igual a x quadrado, eu tenho que escrever y igual a raiz de x. Perdão, x igual a raiz de y. E aí o tamanho que vai ser dado pela função, para cada y que eu pegue aqui, ó, esse tamanho aqui é justamente raiz de y, tá? Aí o raio maior vai ser 1 mais o tamanho dado pela função, que é raiz de y. E aí a área da seção transversal é π, a área do maior, πr2, né? Menos a área do menor, πr2. Tá? E aí eu integro de onde até onde? Como eu tô integrando paralelo ao eixo y, eu tenho que integrar no eixo y. E basta eu integrar a altura, digamos assim, do sólido, né? Quando eu vou rotacionar assim, né? Ele vai ter essa altura aqui, ó, que é de 0 a 1. E eu integro de 0 a 1. Então, o volume vai ser integral de 0 a 1. Π. Aqui também é fácil, né? Sempre nesses problemas, a parte mais fácil é calcular a integral. 1 mais 2 raiz de y, mais y, né? Menos 1 mais 2y2, mais y a quarta. Observe que aqui o 1 vai cancelar, né? Porque eu tenho 1 aqui e aqui vai ficar menos 1. Cancela.
Ok? Essa aqui ficou fácil, né? Porque vai ser 2, e a integral de y elevado a 1 meio é y elevado a 3 meios sobre 3 meios, menos y2 sobre 2, menos 2, y3 sobre 3, mais y a quinta sobre 5. E aí é resolver isso aqui, né? Aqui vai dar 2 terços, né? Inverte. Essa aqui até dá para fazer, porque eu jogo tudo 1, vai dar um valor. Quando eu jogo 0, vai zerar tudo, né? Então aqui vai dar 4 terços menos 1 meio, menos 2 terços, mais 1 quinto. O MMC disso aqui, aí dá para, enfim, é só fazer somar essas frações aqui, vocês vão obter, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ah, vocês já fizeram isso, né? Eu coloquei... Mas É menos 1 menos y ao quadrado. No raio menor e no raio maior eu coloquei menos 1 menos raiz de y. Ó, por que que não pode ser menos 1 menos y ao quadrado? Sem mesmo fazer o cálculo, porque o raio ele é um número positivo. Então, se você já coloca menos isso, ele já vai dar negativo o raio. Já não pode ser. Entendi. Mesmo talvez o resultado dando correto, já não pode. A mesma coisa, 1 menos. E aí, talvez, porque você, eu acho que isso que você fez aqui, às vezes acontece porque confunde-se, né? É normal você confundir o tamanho com esse númerozinho aqui, ó. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Pois é, isso é muito comum. É muito comum. É que nem você apertar sei lá, a pessoa que está acostumada a dirigir aqui no Brasil, aí quando vai para a Inglaterra tem que dirigir do outro lado, né? Você sempre vai confundir. Então é muito comum você confundir esse valor, mas o que você tem que pegar, na verdade, é o tamanho, a medida. Mesmo aqui sendo menos 1, quando você pega a medida daqui para cá, ele vale 1. E aí você pega a outra medida aqui que é dada pela função. Ok? Bom, teve uma outra coisa aqui, né? Tipo, deu certo, mas não sei se esse pensamento dá certo em todos os casos. Dá certo, se for assim, você pode pensar do mesmo jeito, não tem problema não. Ah, sim, você está dizendo, esses raios que você colocou deu certo, né? Não vai funcionar em geral, não. Mas às vezes coincide da resposta estar correta. Por causa do jogo de sinal. Em algum momento vai ficar mais, e aí acaba dando certo. Repete a parte do y ao quadrado e da raiz, por favor. Ó, essa parte aqui é importante, essa pergunta dele aqui, ó. Eu vou repetir fazendo um exemplo bem simples, que acho que vai clarear tudo. Só para vocês compararem, né? Eu vou pegar a função bem fácil, que todo mundo conhece. Y igual a x ao quadrado, de 0 a 1. E aqui eu vou escrever ela, aqui do lado esquerdo eu escrevi ela y em função de x, e do lado direito eu vou escrever o contrário, x em função de y. Então aqui seria x igual a raiz de y. Então essa mesma função, que é a parábola, ela pode ser escrita como x em função de y. Só que, no lado esquerdo, como é que eu olho o raio? Para cada x, a medida do raio é esse aqui. Não, perdão. Para cada x, aqui é o f de x. E aí o tamanho que eu pego
Eu quero saber esse tamanho aqui, né? Vai ser dado pela função. Aí o tamanho que eu pego vai ser esse aqui de azul que eu estou escrevendo. No outro é diferente. O y é aqui. Você vai pegar o y aqui. E aí o tamanho é esse aqui. Tá? Então, nesse caso, esse tamanho azul vai ser o tamanho da função, que vai ser x². Então, para cada x que eu pegue, o tamanho que fica aqui no eixo y é x². E aqui, para cada y que eu pegue, o tamanho lá embaixo vai ser o tamanho do x, que é a raiz de y. Tá? Aqui, ó, aqui os pontos são x, x². Aqui os pontos são da forma raiz de y, y. Então, para cada y que eu pegue, o tamanho do raio vai ser o x, que aí eu coloquei tudo em função de y. No outro é o contrário. O x é o normal para cada x e o tamanho do raio vai ser o y, que está em função de x. Foi exatamente o que eu fiz lá naquele outro exemplo. Só que no meio do gráfico, confunde, né? Tá vendo? Ó, como aqui, novamente, a reta ela está paralela ao eixo y e aí eu integro em y. Isso significa que todas as funções envolvidas devem estar x em função de y. Tá? E é o mesmo raciocínio. Para cada y, o tamanho aqui embaixo do y² vai ser o da função. O que eu fiz aqui? Vai ser o da função, que é esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tá vendo? Para cada y que eu pegue aqui, o tamanho que eu quero é esse, e aí eu olho a função, qual o tamanho, ó, que é o x, né? Esse tamanhozinho é x, mas quem é x? É y², que é a função, ela tá definida assim, né? Aqui, x igual a y². Não sei se agora clareou mais. Então, tem essas sutilezas, né? Se a reta é paralela ao eixo y, aí os raios, as funções devem estar em função de y, e os tamanhos vão estar no eixo x. É invertido, né? Os tamanhos dos raios. Ok? Mais outra. Vocês fizeram as demais? Ou vocês ainda estão nessas aqui? 18, ninguém fez para lá não, né? 50. Coordenada polar, o quê? Qual questão com coordenada polar? Área. A área, né? Porque é o que vai cair. Mas eu quero que vocês tentaram fazer também? Cadê meu livro? Você não tem ideia do tanto de coisa que tem em cima que tá aqui do meu lado. Que é bom, área, né? Porque é bom também que vocês tenham tentado fazer a questão, que uma coisa é eu fazendo, outra coisa é vocês fazendo. Eu vou pegar aqui da página 431, do Guidoriz, tá? Que vocês vão sentir na hora da prova, viu? A diferença. E é sempre bom vocês terem tentado antes. Terem tentado antes para entender um pouco mais da resolução. E aí, por exemplo, né, nesse caso aqui, a quarta questão, letra F, está dizendo assim, calcule a área
entre as curvas, né? Aí ele deu duas curvas, R igual a 1, eu peguei logo a última. E R igual a 1 menos o cosseno de θ, né? Aí, novamente, eu sempre recomendo, você pode fazer esse gráfico, né, os dois gráficos na mão, né? Mas é bom. Já tem um programa que facilita muito fazer os gráficos. É 410, volume 1, segunda letra A. Vamos fazer então essa e depois eu volto para essa aqui. Porque não faz muito, não faz. Eu imagino que seja essa daqui, né? X a quarta. Essa aqui? No meu é essa. Ah, 410. Ah, eu troquei a página, 410. Calcula o volume do solo da rotação no conjunto de todos. É esse? Vocês não assistem muito as aulas depois, não, né? Eu vejo que quase não tem visualização. Às vezes tem um, dois. Aí eu tenho certeza que esse viu que tem foi eu mesmo que olhei. Só para dar uma olhada se o vídeo tava bom. Tá, enfim, não tinha algum problema. Então eu quero em torno de do eixo Y. Aqui o jeito mais fácil é desenhar primeiro essa função aqui, y igual a raiz disso, né? Ah, sim. Página 410. Ok, isso aqui. Aí ele está dizendo que x está entre 0 e 6. O y está entre 0 e 2. Isso aqui também vai usar a mesma ideia dos raios. Vamos lá, né? Aqui esse aqui é o eixo X. Aqui é o eixo Y. Aqui é 2, né? E aqui é o 0. Ele tá rotacionando aqui em torno do eixo Y, tá? Como eu coloquei ali. Então, como é em torno desse eixo aqui, que é o Y, o raio menor. Aliás, só uma coisa, né? A região é essa aqui, né? Tá? E aí, o raio menor, ele vai ser dado por essa função aqui, que é a que está mais próxima, e o raio menor vai ser a outra, a de fora.
Raio maior é esse aqui, ó. Observe que o raio maior, ele é sempre fixo, né? Que ele vai ser modelado pela reta aqui, essa reta preta, que é x igual a 6. X igual a 6. Então, o raio menor, o raio maior é sempre fixo. Então, o raio maior aqui, nesse caso, vai ser 6. Já de cara você ganha que o raio maior é 6, tá? Porque ele vai ser sempre, vai ser modelado por uma reta. Então, ele não tem variação. E aí, o raio menor, agora sim, ele vai ter a variação de acordo com essa função aqui vermelha. Ele vai ficar variando aqui, ó. E aí, essa função é y, e a priori ele é y igual a x menos 2, né? Sim, x igual a menos 2. Só que eu tenho que colocar em função de y, né? Eu tenho que colocar x em função de y. Então, eu vou pegar isso aqui e isolar o x nessa expressão aqui. Então, aqui... A rigor ficaria o módulo, né? Mas só que o x aqui é maior ou igual que 2. Ou eu tenho que dividir aqui? Não, x é maior ou igual que 2, né? Porque é para cá, né? E aí, fica assim, x igual a 2 mais y, tá? Ou seja, esse tamanho, o tamanho menor, para cada y que eu pego aqui, ó, esse tamanho que fica aqui, é 2 mais y ao quadrado, tá? Tá vendo? Pega um y aqui, não, ali não. Pega aqui, aí o tamanho vai ser tudo isso aqui, que vai ser dado pela função, que é x, e aí como x é 1 mais, é 2 mais y ao quadrado, tá? Então, o raio menor vai ser 2 mais y ao quadrado. Não era para eu ter feito isso. Bagunçando tudo aqui. Raio menor, 2 mais y ao quadrado. E aí, o volume, né? É a integral d. Aí, de onde eu integro até... Quais são os limites de integração, né? Eu vou integrar ele em y. Aqui, esse tamanho... Aqui, ó, né? A altura do sólido, quando eu giro aqui, ele vai ter essa altura aqui de 0 a 2, se eu olho na perspectiva do y, né? Aí o a de y, fazer aqui do lado, é a área do anel maior, então é πr2. Aí, como o raio é 6, é 36π menos π2 mais y2 ao quadrado. Dá isso aqui. E eu integro aquilo, tá? Então, aqui nós teremos π. 4 mais 4y2 mais y à quarta
Vai dar uma conta um pouco chata na hora de substituir, né? Porque vai ficar assim, o 36 vai ficar 32, vai ficar 32x menos 4, aí eu tenho y quadrado, vai ficar assim, 3 sobre 3, né? Menos, eu vou ter um y à quarta, y à quinta sobre 5. E aí tem que substituir o 2. Dá uma conta chata. Ok? Então aqui também tem a questão do raio, né? Do raio menor e do raio maior. A diferença aqui é um pouco melhor, porque como eu já estou no próprio eixo y, não precisa somar aquele excesso. E aí o raio maior, ele também, esse aqui é melhor ainda, porque o raio maior, ele não tem variação. E o menor, ele só tem a variação dessa função aqui, né? E é isso. E aí o resultado depois vocês calculam isso aqui. Jogo 2 aqui, o zero vai zerar tudo, né? Jogo 2 aqui e ver o que acontece. Ok? Aula que vem também é dúvida, viu? E aí? Mais alguma? Tem a de polar, né? Mas eu poderia deixar para fazer na aula que vem, só polar, né? E depois que vocês sentarem também. Que eu acho que vocês vão sentir um pouco a prova. Pelas questões que você... Aula que vem, a prova... É aula que vem. Mas aqui no dia da prova tem aula, entendeu? Não é só a prova, não. Eu vou dar aula, dúvida, aí depois eu coloco a prova. Porque não tem... Porque a gente tem pouca aula. Se eu perder uma aula só jogando a prova, é muito melhor vocês tirarem dúvida do que não ter nada. A prova também eu só vou postar mesmo. Então a prova tem aula também. Vou fazer mais um aqui. Eu estou sentindo que vocês vão sofrer pelas questões que vocês estão me pedindo. Vocês estão pedindo questão muito no começo. E as questões no fim? Ninguém está preocupado, não? Eu fiz muitas delas naqueles vídeos de dúvida, viu? Oh. Cadê? Ninguém quer mais uma, não, né? Alguém tem alguma que vocês não tentaram, não conseguiram? Porque vocês têm que pensar assim, se vocês estão com muita dificuldade de fazer a questão hoje, na sexta também vocês vão ter dificuldade. Como assim? E esses gerais aqui, pessoal? A 58. 58 tem uma aula que eu já fiz, mas eu vou fazer, né? Já que eu aproveitei que eu já fiz, eu acho que eu sei ela memorizada. Essas aqui com certeza vai cair. Você não tem nem dúvida desse tipo de questão. Nenhuma possibilidade. Vai certo que vai cair no mínimo uma. Então, calcule o volume, né? Do sólido. E assim, não se atenham às questões que estão no livro, porque eu não vou colocar as questões do livro se eu sei que tem um solucionário na internet. Eu vou procurar outras questões. E vai ser o mesmo tema, só que outras, que aí vai ser mais difícil vocês acharem a resposta. Então, se vocês estão... Não se atenham só às do livro. Assim, é lógico que se você fizer todas as do livro só, você vai conseguir fazer as da prova.
mas não vai achar tão simples, talvez nem ache na internet. Eu vou tentar dificultar. Então, tá dizendo assim, calcula o volume do sólido, cuja base e vai cair só também o problema. Não vai cair cálculo integral, porque não tem muito sentido cobrar isso. Se vocês podem colocar em qualquer programa para calcular integral, não tem sentido. Calcule o volume do sólido cuja base é a parábola, ou é delimitada, né? E pelo eixo X, eixo. E as seções transversais, essas aqui sempre são um pouco chatas. Eu acho mais difícil do que as outras. Ele colocou seções perpendiculares, mas perpen. O Guidori chama de seção transversal, né? Ó, nessa figura, ou nesse exemplo, é importante fazer o desenho para poder entender um pouco. Então, calcula o volume do sólido cuja base é delimitada pela parábola aqui. E, aliás, primeiro eu vou desenhar essa parábola aqui, né? Vamos nos preocupar primeiramente com a base, y igual a x quadrado. Se não souber desenhar essa parábola, é só jogar lá no programa. Mas não é tão difícil, né? Primeiro eu vou desenhar ela em 2D. É importante desenhar sempre a base em 2D. E aí, as raízes desse polinômio aqui são mais ou menos 1, né? Porque quando eu pego ele igual a 0, vou ter x2 igual a 1. X igual a mais ou menos 1, né? Então, eu tenho as raízes aqui. E é um polinômio côncavo para baixo, porque o sinal aqui é negativo, né? Assim. Tá? Eu não vou desenhar todo, porque é só isso aqui que ele quer. Porque, como eu estou delimitado também pelo eixo X, só é a parte de cima. Mas, por exemplo, se vocês forem colocar no 59... Ah, eu fiz 59, não fica 58 não, né? Não, eu fiz a 58. Tem um dos vídeos que eu fiz. Foi, não? Enfim. Mas... se você tiver dificuldade, é só jogar aqui, né? Pra que ter dificuldade, né? Tá vendo? É a mesma coisa que eu desenhei, só que, como eu quero só a parte de cima, eu só pego esse arco aqui, vermelho. Tá? Muito bem. Aí eu vou pegar esse mesmo desenho, só que desenhar ele em 3D. Entre aspas, né? No R3. Entre aspas, em 3D. Porque você não se desenha em 3D, né? Você enxerga em 3D. Mas o desenho é sempre 2D, não tem muito o que fazer. Apesar de você estar no programa, mesmo você desenhando, entre aspas, no 3D, a perspectiva é sempre 2D. Então, desenhando aqui na R3, esse mesmo desenho aqui, ok? Aqui, ó. Desenho até de vermelho aqui. Seria mais ou menos assim. Olhando meio dessa perspectiva aqui, né? Tá? Ali é a mesma coisa, o eixo Y, o eixo X. E aí, o que que ele quer dizer com
as seções transversais perpendiculares ao eixo Y. Significa que quando eu corto perpendicularmente ao eixo Y... Ah, eu não fiz essa aqui mesmo, não. Você tá certo. Não fiz ela, não. Agora eu lembrei. Você tá correto. Então, quando eu corto perpendicularmente ao eixo Y, quer dizer que as seções são quadrados. Vocês estão ouvindo isso? Um grito? Ah, meu Deus. Esses anjinhos aqui. Esses anjos de candura da rua. Eita, essas crianças. Assim, o que eu estou dizendo? Quando eu corto transversalmente ao eixo Y, aqui, por exemplo, a forma que aparece é um quadrado. Eu vou desenhar na perspectiva aqui. Na perspectiva vai aparecer até fica bonito, né? Então, eu cortei transversalmente aqui ao eixo Y e virou um quadrado, a forma que fica, né? Toda vez que eu corto aqui, ó, essa figura ela vai ficar variando um quadrado. E aí, o que eu tenho que achar? Assim, e aí, essa linha azul, nessa perspectiva aqui 2D, perspectiva de 2D, é esse tamanho aqui, ó, tá? Quando eu olhar essa figura aqui que eu desenhei de cima, eu tô vendo essa daqui. Não sei se dá para entender isso, né? E aí, por exemplo, para calcular o volume, eu tenho que calcular o quê? A área da seção transversal. Então, basta eu calcular a área desse quadrado, ou de um quadrado qualquer, né? Que eu cortei aqui numa posição qualquer e quero encontrar a área do quadrado. E a área do quadrado, nós sabemos que é base vezes base, ou lado ao quadrado, né? Se quiser. Então, basta eu saber o tamanho desse segmento azul. Então, se eu souber esse tamanho aqui, acabou. E aí, é equivalente a achar esse tamanho aqui, ó. Né? Porque se eu sei esse tamanho que é esse aqui, que é metade do outro tamanho, ou é metade do tamanho azul, basta multiplicar por 2. E aí, como é que eu acho esse tamanho? Esse é o x, né? Porque se aqui é y, esse tamanho é o x. Então, basta eu saber quem é o x. E aí, novamente, a função é y igual a 1 menos x2. Como eu quero saber quem é o x, basta que eu isolar o x. Então, aqui eu obterei 1 x quadrado, 1 menos y2. X é igual a mais ou menos assim, tá? E aí eu obtenho essa raiz mais ou menos aqui, mas como eu vou pegar só esse lado direito, eu vou só usar a raiz positiva, tá? Então, para cada y, o tamanho do x que vai ser dado pelo ponto vai ser esse aqui, que por sua vez é 1 menos y, 1 menos y, aí raiz disso. Ok? Então, a metade dele para cada y é 1 menos y. Como eu quero o tamanho todo, multiplico por 2. Significa que quando eu corto aqui, ó, tá vendo? Aqui é um y. O tamanho que vai gerar da base é raiz, é 2 vezes a raiz de 1 menos y, né, que é o dobro. E aí, como eu quero a área dessa seção aqui vai ser 1 menos y ao quadrado, né? Porque é o lado ao quadrado. Que por sua vez vai ficar 4 assim. E aí, como é que eu integro? Eu integro como a figura ela está andando, digamos assim, entre aspas, no eixo y, eu tenho que integrar daqui para cá, né? O tamanho que ela fica aqui no eixo y, que é fácil, né? É só ver qual é o ponto de máxima aqui da parábola, né? Que ponto é esse aqui, ó? Ou como a gente chama de vértice, né? O x do vértice, y do vértice. Ok? Nesse caso vai ser 1, tá? Daqui para cá, ó. É de 0 a 1, porque tem que integrar, porque ela tá andando aqui em cima, assim, né? E aí, simplesmente fica o volume
como a integral de 0 a 1 de 4, ou de a de y, né? Quatro, 1 menos y2. Observe que nesse caso aqui a integral, ela em si, ela é fácil de, de resolver, né? E ficou 4y menos 4y2 sobre 2, de 0 a 1. Observe que também quando eu jogo 0, não vai zerar tudo, né? Aqui fica 2. Então eu tenho 4 menos 2, basicamente, né? Que é 2. E aqui não tem π porque a área, a seção transversal ela não é um anel, não é uma circunferência. A seção transversal é um quadrado, e não necessariamente não tem que... O π aqui ele não entra, né, em geral. Só se o lado tivesse alguma coisa com π, mas como não tem. Ok? Então a área dessa... a área não, perdão. O volume dessa região é 2. 2 alguma coisa, né? Entenderam? Por que essa questão é difícil? Sim, eu consideraria um pouco mais difícil. Porque essas deduções aqui, esse raciocínio não é tão simples. Ou é muito mais fácil você ter uma receita de bolo, que é, você tem uma curva que ela rotaciona, se é o eixo X eu uso a fórmula A, se é o eixo Y eu uso a fórmula B, ou então inverto a ordem. Do que você deduzir toda a estratégia da solução, né? É bem mais difícil fazer isso do que ter uma fórmula e só aplicar a fórmula. Dá pra gente fazer mais uma. Deixa eu fazer mais uma aqui. Alguém quer pedir mais uma? Se não, eu escolho um. Aí não tem nada a ver, não significa que ela vai cair na prova, né? Ninguém? A 60. Não sei se vocês fizeram a 60. Eu acho que eu não fiz a 60, não. Vamos fazer aqui. Vocês viram a aula que eu gravei, né? Dessa parte que eu fiz as questões do guidorismo. As 4 questões. Só para vocês terem uma, digamos assim, uma receita, né? Ou mais ou menos. Então, assim, S é a região delimitada não é nem é região cuja base é delimitada por e pelo eixo X. Pessoal, cadê o resto da turma, hein? O pessoal já... Não. Como é que foi? Já estão todo mundo... As seções transversais. Perpendiculares
seções perpendiculares, né, ao eixo Y. Que metade da turma não assistiu nenhuma aula. Nem as que eu nem essas aqui, nem as do YouTube. Ó, essa é a região cuja base é delimitada pela parábola, né? 2 menos raiz de x quadrado pelo eixo x. E as seções perpendiculares são quartos de círculos. Mas, primeiramente, vamos entender essa base aqui, né? Y menos 2x ao quadrado. Y menos 2x ao quadrado? Não, y igual a 2 menos x ao quadrado? É o mesmo raciocínio daquele outro. As raízes desse aqui agora serão mais ou menos raiz de 2, né? Porque quando eu pego... E a mesma coisa, como tem esse sinal de menos aqui, ela é côncava para baixo. Então, você tem uma coisa assim, né? Tá? Aí eu vou pegar o mesmo desenho e vou tentar colocar aqui no R3. Acho que vocês levaram a sério demais o fato de eu não colocar presença, né? Ninguém tá vindo de jeito nenhum. Aqui, deixa eu desenhar aqui. Tô pescando aqui o desenho do livro para não fazer tão horrível. Aqui raiz de 2, né? Aqui menos raiz de 2. Ele está dizendo assim, as seções perpendiculares ao eixo Y, a ideia é exatamente igual ao anterior. Quando eu cortar aqui perpendicular, ao eixo Y, eu vou obter uma figura. Então, eu corto aqui, ó. Aí essa figura é um quarto de círculo, ou seja, é uma coisa assim. Essa figura em vermelho, de lado é para ser assim, tá? Um círculo dividido em 4. E como é que eu acho a área de um círculo, de um quarto de círculo? Basta eu achar o raio, né? Esse tamanho aqui. E calculo a área do círculo, πr2, e divido por 4, né? Eu quero achar a área da seção, né? Aqui, ó. Quero achar a área desse aqui, que é um quarto de círculo. Então, eu tenho que encontrar essa medida aqui. Aqui, ó. Encontro essa medida, que é o raio, e aí calculo πr2 dividido por 4 e obtenho a área. E aí eu vou fazer esse desenho agora em 2D, né? Como se eu olhasse de cima, essa figura vermelha vai ser só um risco. Aqui. E aí a mesma coisa. Para cada y que eu pegue, esse tamanho aqui é x, tá? E aí quem é o x? O x eu obtenho a partir dessa fórmula, isolando o x. Aí eu pego só a raiz positiva, porque é o que vai, o que está aqui, ó, do lado, vai modelar o lado direito. Então, para cada y, esse tamanho, né, é justamente
raiz de 2 menos y. Então, se o tamanho é raiz de 2 menos y, eu pego o dobro, que é o tamanho vermelho. Então, o raio é 2 vezes isso, né? Isso aqui, esse tamanho aqui vai ser 2 vezes 2 menos x, perdão, 2 menos y. E aí, a área da seção, como eu já mencionei, é πr2 dividido por 4, então π dividido por 4, vezes o raio ao quadrado, que vai ser π sobre 4 vezes, que vai ficar 4, 2 menos y. Observe que esse 4 aqui, ó, cancela. E aí, eu tenho a área da seção, isso aqui. 2 menos y, π. E eu integro de onde até onde, né? Novamente, é o mesmíssimo raciocínio. Eu tenho que integrar aqui, nesse sentido, do eixo y, porque ela está, digamos assim, andando em cima do eixo y. E aí, nesse sentido, a variação vai ser de 0 até o vértice. Não. Vai ser de 0 até o vértice. Vamos lá. Que é daqui, ó. Aí o vértice aqui é 2, ok? Aqui, como é que você sabe o vértice, né? É só fazer x igual a 0, né? Aqui, nesse caso, né, específico. Ou então você pode usar aquela fórmula do x do vértice e do y do vértice do ensino médio, que chega no mesmo resultado. Mas se eu botar esse ponto aqui, o x ele é 0, né? Que ele vai cair no eixo y. E quando eu boto o x 0, o y dá 2, tá? Então, eu vou integrar de 0 a 2 essa área, que vai, aí vai me dar o meu volume, tá? E aí eu vou ter π, né? 2y já integrando. y2 sobre 2. De 0 a 2. 4 menos... Quando eu coloco 0, novamente vai zerar tudo, né? Mas quando eu coloco 2, não zera. Então vai ficar... Aqui vai ficar 4 por 2, né? Aqui vai ser 2. E aqui vai dar 2π. Então, eu tenho um volume de 2π, da figura que aparece. Entenderam mais ou menos? O difícil também dessas questões é que cada questão, apesar de eu ter pego essas duas seguidas, ela tem um raciocínio semelhante. O raciocínio, no geral, delas entre si é diferente. E dificulta que vocês aqui tem que pensar numa coisa diferente em cada questão. Eita. Todo mundo dizendo... É complicado, viu? E é porque, entre aspas, as disciplinas mais difíceis ainda vocês não pagaram. Porque a partir do... tem muita gente desistindo do curso. Quase sempre, ou trancando, eu tô recebendo, né? Eu acabo recebendo muita, como é que chama? Solicitação. Mas assim, é eu não digo nem uma crise, mas curso de matemática é assim. Quando a minha turma de bacharelado é que essa turma eu não cheguei a formar, mas a turma que eu comecei uma vez um bacharelado em matemática, terminou 4 pessoas. A minha turma, que era de licenciatura, que foi uma exceção, terminou com 20. Eu ainda achei muito. Mas geralmente lá nas universidades em geral, os cursos de matemática e física, eles não fazem formatura sozinho, porque nunca tem mais de 10 alunos. Principalmente hoje em dia também,
Ai, ai. Principalmente hoje em dia também, assim, quem gosta muito de matemática, os cursos de engenharia eles são mais acessíveis e as pessoas elas acabam trocando para engenharia, é mais comum. Posso fazer a prova na mesa digitalizadora, no mesmo estilo que você faz nas aulas? Pode. Isso aí pode. Porque o que eu quero é só a escrita de vocês, tá? Eu não quero digitado porque é muito. Porque vamos supor que uma pessoa faz digitado e aí depois você só troca o nome e não tem muito sentido. Mas você pode fazer na mesa digitalizadora. Assim, o que eu quero, espero de vocês, eu não vou esperar que vocês não troquem resposta. Claro que vocês vão trocar resposta. Porque se a prova, se eu dou mais de 30 horas para vocês fazerem a prova, é até bom que vocês se juntem para fazer a prova. Então, eu não sou contra isso, não. E aí, na hora de escrever, cada um escreve a sua resposta, né? Escreve o seu trabalho e entrega. Porque também eu já fiz esse tipo de trabalho em grupo, e aí não funciona. Vocês já sabem que trabalho em grupo em faculdade nunca dá certo. Sempre tem algum problema. Então, mesmo que vocês se juntem para trocar as respostas, quando for na hora de escrever o seu trabalho, cada um escreve o seu. Na mesa pode, né? Porque você vai escrever com a sua letra, mas pode sim. Inclusive, eu acho que é até melhor para mim, para corrigir, porque fica mais nítido. Ok? A aula que vem é aula de dúvida também. Isso aí, vocês podem pedir tanto disso quanto de polar. Eu recomendo vocês pedirem de polar, porque já. Mas podem pedir de volume também, tá? E vai cair basicamente só esse tipo de problema. Calcule volume, calcule área, coordenadas polares. Porque, como eu falei, se pedir cálculo integral, não tem muito sentido nesse formato de ensino. Porque vocês botem... Eu mesmo, acho que se eu fosse aluno, colocaria no programa, calcular integral gigantesco. Você joga lá, ela calcula... Inclusive, dá até os passos, né? As substituições, esses programas hoje em dia são muito bons. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandam e-mail ou WhatsApp. É isso, viu? Estudem e até a próxima. Não desistam. Tchau.